Todos mais uma vez com a paz do Senhor. A todos vocês que estão inscritos no canal, aqueles que não se inscreveram ainda, se inscreva, deixe seu like aí, curta esse vídeo, compartilhe, se for da sua vontade. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo a respeito da nossa lição da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição 4, a iluminação espiritual do crente. Tá vendo? A iluminação espiritual do crente, lição 4. Nossa lição está baseada em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Eu vou apresentar a lição, em seguida nós vamos orar e fazer o estudo da lição nesta noite. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos. Tem seu objetivo geral, esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os benefícios específicos, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro, a esperança da vocação e as riquezas da glória, com 3 subpontos. A ação de graças e intercessão. A esperança da vocação, segundo subponto. Terceiro, as riquezas da glória da sua herança. O segundo ponto, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Primeiro subponto, a sobre-excelente grandeza do seu poder. O segundo, a força do poder divino. O terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação, dividido em 3 subpontos. O primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. O segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. O nosso texto, a leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. E vamos passar a ler nesta agora. Se você estiver com sua Bíblia acompanhando neste vídeo, pega a sua Bíblia, lê, abra ela em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23, que diz assim: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cessando de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O nosso texto áureo, Efésios 1:7, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:7. A nossa verdade prática, ela diz aí: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura diária, segunda-feira, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terça, 1 Coríntios 13, 12. O crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Quarta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. O poder divino é capaz de transformar o homem. Quinta, 1 Coríntios 15, 56 e 57. O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Sexta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. No sábado,
Mateus 16, 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Amém? Vamos orar. Em seguida vamos passar ao estudo da lição desta semana. Pai, em nome do teu Filho amado, queremos te agradecer por essa rica oportunidade. Abençoa cada um dos teus servos, cada um dos que estão inscritos nesse canal, e que eles possam aprender cada vez mais através dessa lição 4. E que o Senhor possa nos ajudar em tudo, que esse vídeo possa alcançar os irmãos, que eles estejam todos bem, mesmo com essa pandemia que está aí assolando o mundo. Mas tudo está dentro do teu controle e dentro da tua vontade. Fica conosco, nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Olha, nossa lição de hoje tem aí, né, interagindo com o professor, ele diz assim: o plano da salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados ao exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Amém? A introdução da nossa lição, ela diz aí: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graça, Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 16. Oração intercessória, Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 19. E confissão de louvor e exaltação, Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Nesta sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito da compreensão, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus, tá vendo? Veja que ele no primeiro, ação de graça, né? Depois oração intercessória, depois confissão de louvor e exaltação, tá vendo? Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, que nós fomos eleitos. Buscar a iluminação do Espírito a compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua herança. Né? Primeiro subponto, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Versículo Efésios 1:16. Está aí na leitura bíblica em classe. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Veja que ele sempre lembrava dos irmãos de Éfeso, né? Dando glória a Deus por eles. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o espírito de sabedoria e de revelação. Veja que ele está aí orando, né, para que seja concedido ao seu leitor o espírito de sabedoria e de revelação. E o crente tem sabedoria. E muitos recebem a revelação de Deus. Ele ora para que isso aconteça com os crentes de Éfeso. Paulo estava ciente de que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, tá vendo? Sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios, vamos ver aí, abre sua Bíblia aí, se estiver acompanhando, você vai ver aí, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz aí: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Observou no versículo 14, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Para ele é loucura. Ele não entende, porque ele não tem o Espírito sobre ele. Ele não aceitou a Cristo ainda, então ele não entende nada. Ele não olha e fica totalmente perdido. E no versículo 15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá vendo? O que é espiritual? O que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja aí o que Paulo está deixando bem claro para os crentes de Éfeso, né? Para que eles possam aí. Quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. E é aí que Deus nos ensina, né? Que o homem espiritual, o homem natural não compreende, mas o homem espiritual ele entende tudo. E por ninguém é discernido. Continuando. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Observe que ele diz aí, ele esperava, né, que os crentes começassem a perceber para que ele foi chamado, para que eles foram eleitos. E ele diz aí, e a grandeza, a chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Veja, que eles possam entender por que foram eleitos, para que foram predestinados, e entender, acima de tudo, o poder de Deus. Está aí no versículo em Efésios 1, 18 e 19. Que diz aí, tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. No versículo 19 ele diz, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Entender a chamada e entender a grandeza do poder de Deus. Isso é a oração de Paulo. E ele esperava isso dos irmãos de Éfeso. Segundo subponto, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Efésios 1:18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Veja, e assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo 1 e 9. Vamos ver aí, 2 Timóteo 1 e 9. Observe que ele diz, chamou pessoas no passado. 2 Timóteo 1 e 9. 2 Timóteo 1 e 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Veja que muito antes, ele já chama, né? Deus já tinha chamado alguém antes, lá atrás. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Veja que essa chamada não é humana, chamada divina, né? Porque ele diz aí, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo. Tudo vem através de Cristo. A eleição vem através de Cristo, a predestinação vem através de Cristo. Chamou em Cristo. Efésios 1, 3 ao 14. Que vai dizer aí. Efésios 1, 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja aqui, antes da fundação do mundo. Isso é a chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 13:14. Filipenses 13:14. Vamos ver aí. Filipenses 13:14.
prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? Filipenses 3,14. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Né? Veja que Paulo diz aí, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tá vendo? Isso é, acha-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno. Isso é, achar-se irrepreensível viver em comunhão e andar em amor. Achar-se irrepreensível viver em comunhão e em amor e andar de modo digno. Efésios 1 e 4, Efésios 2, do 11 ao 18 e Efésios 4, 1. Tá vendo? Terceiro, a participação gloriosa no futuro. Efésios 5 e 27. Vamos ver aí, Efésios 5 e 27. Veja o que é que diz. Efésios 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Participação gloriosa no futuro, que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. E ele ainda diz aí que ele vai apresentar a si mesmo, igreja santa, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá vendo? Veja que a chamada abrange coisas futuras, coisas lá na frente, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios 13 e 12. 1 Coríntios 13 e 12. O privilégio, a eleição, a predestinação, o crente que permanecer até o fim vai ter o privilégio de ver a Deus face a face. Efésios 13, verso 12, ou 1 Coríntios 13 e 12 diz aí: porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Veja que Paulo está dizendo à igreja de Coríntio, né, que agora, pois, verso 12, porque agora vemos por espelho em enigma. Né? Nós não vemos Jesus face a face, mas então veremos face a face agora. Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Da mesma forma que os crentes de Éfeso viam Paulo, ele está dizendo que no futuro nós veremos Jesus face a face, lado a lado, andaremos junto com ele. Isso aí é a esperança da vocação. A esperança nos dá esse direito de um dia poder ver Jesus face a face. Hoje nós não vemos ele ainda, nós sentimos a presença, não vimos, mas lá na frente, no futuro, quando ele vier arrebatar a sua igreja, quando formos para as bodas do Cordeiro, nós vamos ver Jesus face a face, ver ele como ele é. Terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Efésios 1:18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Vamos ver aí, Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Filipenses e Colossenses. Colossenses 1:12. Ele diz assim: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Veja que ele deixa bem claro aí, enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, na glória. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Pedro 1,
4 e 5. 1 Pedro 1, 4 e 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Observe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Está vendo? Preste a se revelar no último tempo. E uma herança incorruptível e incontaminável que não se pode murchar. Está vendo? Essa é a riqueza da sua glória. Essa é a riqueza da glória da sua herança. Isso é o que está predestinado para os santos. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, 3 e 4. Apocalipse 22, 3 e 4. Vamos ver o que aqui diz. E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Está vendo? Observou aí que coisa? Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 a 9. 19, 7 a 9, veja aí. Um dia, todos se reunirão para as bodas do Cordeiro. Regozijemos-nos, Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Regozijemos e nos alegremos, e demos-lhes graça, glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? A igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Observe que ele chama a noiva. Né? Observe que ele diz aí, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E a sua esposa é a igreja. Está vendo? Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25 e 34. Veja aí, Mateus 25 e 34. Mateus 25 e 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Essa é as riquezas da glória da sua esperança. Poder ver Jesus, poder ver Deus, poder sentar na mesa para participar da boda do Cordeiro. Tá vendo? Ainda vem dizer, ele ainda diz ainda aí, né? Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ainda vai poder possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tá vendo? Segundo ponto, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Primeiro, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1 e 19. Efésios 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida no grego uperbalon, que na forma adjetivada significa extraordinário. 2 Coríntios 4, 7. Já a expressão seguinte, megetos, quer dizer grandeza. Objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Mateus 26, 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força de medida. Atos 8 e 13.
Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior poder de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Apenas o maior poder, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 2 Pedro 1 e 4. 2 Pedro 1 e 4. 2 Pedro 1 e 4. Segunda Pedro 1 e 4. 2 Pedro 1 e 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Tá vendo? Apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Efésios 1:18. Segundo subponto, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, Colossenses 1:29. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente ichthys, que indica o poder inerente de Deus. João 1:12, 2 Pedro 2:11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, poder de Deus. Segundo, sua ascensão à direita nos céus, poder de Deus, Efésios 1:20. E 3, sua elevação acima de todo domínio, Efésios 21:22, poder de Deus. Jesus é o nome que é sobre todo o nome, e sobre todo o domínio, sobre tudo. Ele é sobre tudo. Terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Terceiro e último ponto. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, Efésios 1:20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Atos 2:24. Atos 2:24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Atos 2:24, diz aí: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Tá vendo? A morte não podia reter Cristo. O poder de Deus, né? O poder de Deus aí, né? Porque ele morreu, mas ressuscitou, porque o poder de Deus entrou em ação. Vamos ver 3:24, 3:26, 3:26 de Atos dos Apóstolos, diz aí: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Veja que ele veio, né? Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro o enviou, primeiro ele veio até nós, né? Enviou para que nisso vos abençoasse, nos abençoando com a palavra da verdade, né? e vos desviando, né? a cada um das vossas maldades. Tá vendo? Ressuscitando Deus a seu Filho. Primeiro ele veio, depois morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
Atos 13, 17 e 31. Veja aí, Atos 17 e 31, o que é que diz? Atos 17 e 31. Aí diz aí: porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a tudo, ressuscitando dos mortos, Jesus. Tá vendo? Um dia ele vai julgar todas as nações através do varão que constituiu. E quem é o varão? Jesus, que ele ressuscitou dos mortos. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 e 22. 1 Coríntios 15, 20 e 22. 20 ao 22, que diz aí: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. E nos subiremos aos ares para nos encontrar com Cristo. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses, olha aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Capítulo 4. A partir do versículo. Aí tem 1 Tessalonicenses 4 e 14. Mas o bom é você ler a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Porque fica uma melhor compreensão. Para você ver aí. Aqui. Que fala acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que vai até o versículo 18. Né? Que ele diz assim: não quero, porém, irmão, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Né? Muita gente dizia: não, Jesus morreu, mas não vai voltar mais não. Mas ele está dizendo aqui: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele não tinha esperança da volta de Cristo. Ele continua no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Está vendo? Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Ele deixa bem claro aqui. Está vendo? No versículo 15: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ninguém vai chegar primeiro do que outro. Ninguém vai chegar primeiro que ninguém. Ele diz aí: nós não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Tá vendo? Ele deixa bem claro: ninguém vai chegar primeiro do que outro. Vai chegar todo mundo igual. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Efésios 2 e 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Tem mais versículos, mas só que a gente vai falar sobre isso daí. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não os maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Está vendo? Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está vendo? Quem fez o bem vai ser ressuscitado para a vida. Mas quem fez o mal vai ser ressuscitado para a condenação. Está vendo? Por isso que ele deixa bem claro: Cristo é as primícias do que dormem. Que quem dorme vai ouvir a voz do Senhor quando ele vier em glória. Segundo ponto: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando deve a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Efésios 1:20.
Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110, Atos 1 e 6. Atos 1 e 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Ele diz aí: Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Não, não é neste tempo. Né? Eles achavam que ia ser naquele tempo, mas não era. Né? Aqui está um foco à ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Não, não era naquela época. É quando Jesus voltar, ele vai restaurar tudo, não só o reino de Israel, mas tudo em glória. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2, do 9. Filipenses 2, do 9 ao 11. Do 9 ao 11. Ele diz aí: Pelo que também Deus usa, bastante conhecido para aqueles que gostam de ler a Bíblia. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo? Glória. O poder de Deus elevou, pondo a sua direita no céu. Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Colossenses 2,15 também fala. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios 15, 56 e 57. 1 Coríntios, bastante conhecido também. Bastante conhecido. 1 Coríntios 15, 56 e 57. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Que diz aí: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E endossa a nossa participação na vida celestial. Este triunfo também está assegurado aos salvos, está vendo? 1 Coríntios 15, 56 e 57. E endossa nossa participação na vinda celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2 e 6. Efésios 2 e 6. Aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo? Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, não obra humana. Poder do Pai. Tudo é o poder do Pai. Terceiro subponto: Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Efésios 1 e 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, Efésios 1 e 22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, Efésios 1 e 23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nenhum poder prevalece contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno pode até tentar, vai fazer um bocado de coisa, vai fazer de tudo, mas não prevalecerá contra a igreja do Senhor, que a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, e Ele é quem comanda tudo. Tudo está sob o seu poder. Ele está sentado à destra do trono de Deus. E Ele foi constituído varão perfeito para julgar todas as nações naquele grandioso dia. E naquele grandioso dia, todos eles se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. A conclusão da nossa lição, ela diz aí: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos.
A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Tá vendo? Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Cristo Jesus. Porque sem Cristo não tem a iluminação espiritual do crente, não tem iluminação espiritual, não tem eleição e não tem predestinação, não tem nada. Tudo tem que estar ligado com Cristo. Então, para ter eleição, para ser eleito e ser predestinado, tem que permanecer em Cristo Jesus. Tudo tem que permanecer nele. Que Deus abençoe, que vocês possam refletir a respeito dessa quarta lição, né? A iluminação espiritual do crente, e que nós possamos que o Espírito Santo ilumine, né, a nossa mente para nós aprendermos cada vez mais de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, deixe lá o seu comentário, curta, compartilhe se quiser e convide mais gente para acessar o nosso canal aí, para cada vez mais ter a possibilidade de publicar mais vídeos. A gente não vai falar só da lição bíblica dominical, tem outras coisas para falar também. Então, que vocês possam curtir esse vídeo, comentar, e para a semana nós teremos o vídeo da quinta lição. Enquanto a pandemia estiver aí nos impedindo de estar na igreja, a gente vai fazendo via YouTube. Mas depois, quando acabar, a gente continua fazendo de outra forma. E na próxima lição será liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.